volta com a segunda parte da aula Teorias do Currículo. Na primeira parte, lembra, nós vimos um pouquinho da história do currículo, nós vimos as teorias tradicionais do currículo, vimos as teorias críticas de currículo, e agora a gente está na parte final desse assunto e vamos discutir outras teorias. Sabe quais são? As teorias pós-críticas do currículo. Para discutir isso, olha só que coisa interessante, pós-crítica, vai dar ideia para a gente de quê? De que existe um movimento pós, né? E para falar dessas questões, a gente precisa discutir este movimento pós, que é o movimento pós-modernismo. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Lembra, modernismo. Modernismo foi uma época, um tempo que trouxe para a gente grandes crescimentos da ciência. Então, inaugurado por René Descartes, com toda a sua teoria, né, de abordagem do conhecimento, e que daí surgiram vários outros avanços nas áreas da ciência, que tem por característica a ideia da estruturação dos conhecimentos, da criação de categorias. Agora a gente fala de um outro movimento, que é o movimento pós-moderno. Esse movimento pós-moderno é o que faz para a gente, que traz para a gente o contexto dessas teorias pós-críticas que nós vamos discutir aqui, tá? Então, na realidade, é um movimento intelectual que proclama que estamos vivendo uma nova época histórica. E essa nova época é a pós-modernidade. Nós estamos vivendo um momento que vai para além do momento da modernidade. Então, não representa uma teoria coerente, unificada, mas um conjunto variado de perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos políticos, estéticos e epistemológicos. Na ideia da pós-modernidade, nós trabalhamos com uma ideia de pluralidade de possibilidades. Não se trabalha com aquela visão mais fechada e mais determinista de alguns assuntos, mas se trabalha com uma possibilidade, uma pluralidade de possibilidades. Então, existe uma oposição, ou mesmo uma transição entre a modernidade, que se iniciou lá com a Renascença e foi consolidada com o Iluminismo, e a pós-modernidade, que foi iniciada em algum ponto da metade do século XX. Então, essa oposição traz para a gente uma diferença entre valores. Então, por exemplo, eu posso pegar os valores que estão colocados na ideia da modernidade e os valores que são colocados na ideia da pós-modernidade. Acho que eu vou usar a luzinha aqui. Se ela funcionasse, eu usaria. Porque funcionou. Não funciona muito bem, não. Então, vai com o dedo mesmo, tá, gente? Vamos lá. Os valores da modernidade. A modernidade trabalha com uma ideia do absoluto, daquilo que é verdade, a verdade absoluta, daquilo que é ou não é, de categorias muito definidas, dualismo, tá? Sim ou não, pode, não pode, é certo ou errado. Essa é a ideia do absoluto. E os valores da pós-modernidade trabalham essa ideia com o relativo. É até certo ponto, não é. Pode até certo ponto, não pode. Essa ideia de relativizar as coisas é uma característica da pós-modernidade. Enquanto a modernidade trabalha com a unidade, único, a pós-modernidade vai trabalhar com a diversidade. Enquanto a modernidade trabalha com o objetivo, com aquilo que é concreto, com aquilo que é mensurável, com aquilo que é visível, a pós-modernidade vai trabalhar com aquilo que é subjetivo, com aquilo que passa por interpretações distintas. A modernidade trabalha com o esforço e a pós-modernidade trabalha com o prazer. A modernidade trabalha com a ideia do passado e do futuro, com essa trajetória do passado para o futuro, e a pós-modernidade trabalha com o presente, com aqui, com agora. A modernidade trabalha com a razão, a pós-modernidade com o sentimento, a modernidade com a ética e a pós-modernidade com a estética. Então, se a gente olhar esses valores, lógico que a gente poderia discutir muito mais coisas, a gente poderia ampliar muito mais essas discussões, mas o que eu quero mostrar aqui é que existe uma cisão importante no pensamento da modernidade e no pensamento da pós-modernidade, tá? Naquilo que é valorado para uns e naquilo que é valorado para outros, tá? Então, a pós-modernidade vai questionar os princípios, os pressupostos do pensamento social e político,
crítico, estabelecidos e desenvolvidos a partir do iluminismo. Com isso, toda aquela perspectiva liberal está sendo colocada em xeque, ok? Ideias de razão, de ciência, de racionalidade, de progresso constante, elas estão intimamente ligadas ao tipo de sociedade que se desenvolveu nos séculos seguintes. A partir da ideia do iluminismo, toda essa ideia de ciência, de racionalidade, de progresso constante está relacionada a esses primeiros avanços das ideias iluministas, tá? Então, o que acontece? Essas ideias não estabeleceram uma sociedade perfeita. Aquela sociedade perfeita do sonho iluminista não se estabeleceu. Ela não existe até hoje. Portanto, o que a gente tem hoje é o pesadelo de uma sociedade que é totalitária, que é burocraticamente organizada. Essa é a crítica que os pós-modernos fazem ao período do modernismo, a toda a ideia do modernismo. Nem todo progresso significa coisa boa, positiva. Nem tudo eu posso entender como progresso. E os ideais nunca foram alcançados. A gente tem, então, essa sociedade, que é uma sociedade que está burocraticamente organizada e que é uma sociedade altamente totalitária, que não permite, não dá espaço às diferenças, que não reconhece os indivíduos na sua diversidade. Então, olha só que coisa interessante. Progresso não é algo necessariamente desejável ou benigno. Pensa no domínio da natureza, pensa nos avanços da ciência, pensa no que a gente vive hoje. Olha só, progresso, 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 mas se você for pensar em relação aos recursos naturais, as nossas questões de subsistência mesmo da espécie, elas estão altamente ameaçadas em nome de um progresso que faz com que todos os recursos da terra sejam extremamente utilizados, que traz poluição, que acaba com espécies, o que vai, inclusive, ameaçando a nossa vida na Terra. Essa é uma das premissas e uma das discussões que o mundo pós-moderno traz para a gente. Discutir esse conceito de progresso. Que progresso é esse? Né? Que visão é essa que nos trouxe ao ponto em que nós estamos hoje? Então, existem ataques ao sujeito racional, livre, autônomo, centrado e soberano que estava presente lá na modernidade. Então, o sujeito moderno, ele é guiado unicamente pela sua razão. Ele está no centro da ação social e a sua consciência é o centro de suas próprias ações. O que acontece com esse sujeito? Ele não admite divisões ou contradições. Ele é um sujeito unitário. Ele é um sujeito único. E, na perspectiva pós-moderna, isso muda completamente. Na perspectiva pós-moderna, o sujeito é fundamentalmente fragmentado e não é o centro das ações sociais. Então, essa é uma fala que a gente associa a Lacan. Lacan é um teórico da psicologia, trabalha com a ideia da psicanálise, ele é um teórico pós-Freud, obviamente, e ele vai trazendo essa ideia... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.